Bem, meus queridos, lição número 8, a parte de domingo, falamos sobre a espiral descendente do pecado e como o pecado nos leva para baixo. Quando olhamos as situações da vida, muitas vezes imaginamos que aquela situação ela pode ser adequada, mas o sábio Salomão disse assim, que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. Isso está em Provérbios 14, verso 12. Geralmente a nossa natureza é pecaminosa e nos leva a aceitarmos aquilo que o pecado nos orienta. O pecado nos chama, nos convida, nos cativa. E geralmente as pessoas aceitam aquilo que a carne está solicitando. Por isso é importante que as pessoas que têm a Jesus, foram transformadas, tenham a consciência um pouquinho mais apurada, para assim assimilar e para assim poder julgar se aquilo que está sendo oferecido pela vida é algo bom. A prática do pecado geralmente nos leva para baixo. Por isso é importante que tudo aquilo que fizermos poderá ter consequência. O que nós plantarmos, vamos colher. Muitas vezes uma pessoa leva uma vida inteira para se consagrar. Em um minuto, tudo se estraga. O grande escultor Jacques Depix, que estava na França, foi comprar material, porque ele era um escultor e foi comprar algum material em uma papelaria, e quando ele retornou, ele ficou impressionado. Havia deixado um lampião a gás em cima de uma cômoda. Quando ele chegou 2 quarteirões de sua casa, viu ali uma fumaça preta. Quando chegou perto, ele estava diante de um cordão de isolamento, os bombeiros estavam tentando apagar o fogo em sua casa. Ele disse, é impressionante o que eu estou vendo aqui. Toda a minha vida está sendo destruída diante dos meus olhos, eu não posso fazer nada. Tudo que eu fiz em 40 anos está sendo destruído e eu só posso apenas assistir. Aquele homem ficou impressionado com aquilo que ele não conseguia fazer, que era ajudar, salvar as suas obras de arte. Por isso, podemos dizer que muitas vezes na vida nós nos envolvemos com o pecado sem saber que ele vai trazer assim consequências desastrosas. O pecado na vida do cristão não pode ser algo comum. O pecado na vida do cristão é um acidente de percurso. Não podemos permitir que o pecado acabe com a nossa reputação cristã, com a nossa consagração, com a nossa santificação. Por isso a propaganda diz que você leva uma vida inteira para criar uma reputação e pode perder em apenas um minuto. Isso é verdade. Uma igreja, um pastor se preparava para pregar. Quando o pastor foi subir ao púlpito, uma moça se levantou e disse, o senhor não é digno de subir nesse púlpito. O senhor é meu amante. A esposa do pastor estava presente. Houve uma consternação geral. A esposa do pastor desmaiou diante daquela denúncia. E o pastor disse, moça, o que você está dizendo? Você é meu amante. Como é que você tem coragem de subir no púlpito para pregar a palavra? E então ela pegou o microfone e foi na frente e disse, irmãos, esse pastor não é digno, porque eu conheço o corpo dele melhor do que a esposa dele. Eu sei que na virilha esquerda dele tem uma pinta. Eu sei que nas costas dele tem uma pintinha também. Eu conheço o corpo dele de ponta a ponta. A esposa ficou impressionada. Era tudo verdade. Realmente o marido tinha aqueles sinais que a moça estava dizendo. Houve um constrangimento, um chororô na igreja. O pastor nem pregou aquele dia e o culto acabou por ali. Foi uma tragédia total. Com isso o pastor desfez o seu casamento. A esposa não quis mais. Ele acabou perdendo a credencial. E uma família inteira foi estragada e a vida de uma igreja também. Muitos anos se passaram. As pessoas se lembravam daquele episódio. 20 anos depois, uma senhora chamou um pastor para que pudesse ir no leito de morte. Ela estava no hospital. E quando o pastor chegou lá, ela disse, eu estou morrendo, pastor, mas eu tenho uma coisa para confessar. Há 20 anos atrás, eu estraguei a vida de um homem de Deus. Como assim, disse o pastor? O que aconteceu? Ela contou o episódio e disse, eu, diante da igreja, disse para todo mundo que o pastor era meu amante. Era mentira. Eu sabia que uma reputação pode ser estragada em apenas um minuto. E como o pastor não dava bola para mim, eu o convidei muitas vezes para que ele fosse meu amante. Ele nunca quis, um homem consagrado. Então eu disse, nem para mim, nem para ninguém. E eu estraguei a vida desse homem diante de toda a igreja. Era tudo mentira. Eu queria que o senhor, por favor, procurasse ele e pedisse perdão por mim. Eu estou morrendo. Eu quero que o senhor, assim, ore a Deus para que Deus me perdoe. O pastor, o visitante, ficou impressionado com aquilo. Aquele pastor morava agora numa casinha muito simples, abandonado no interior, sozinho, sem família, sem nada. O pastor foi lá, conversou com o pastor e não havia mais jeito de recuperar aquilo que havia perdido. Salomão disse, há caminhos que ao homem parece direito, mas no final são caminhos de morte. É verdade o que o ditado diz. A gente passa uma vida inteira para criar uma reputação e apenas em um minuto pode ser estragado. Tanto por outras pessoas como por nós mesmos.
Por isso o apóstolo Paulo, preocupado com a situação da vida transformada, ele fez 2 conselhos. Primeiro ele escreveu à igreja de Éfeso e escreveu quase que a mesma coisa para a igreja dos Colossenses. E a pergunta é, compare o que Paulo escreveu para os Efésios com o que Paulo escreveu para os Colossenses e veja se há alguma semelhança no que ele escreveu. Efésios capítulo 4, versos 17 a 32 diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo, e digo isso testificando no Senhor, para que vocês assim não andeis como vocês andavam antes, assim como os gentios andavam, na vaidade de sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância de que há neles, na dureza dos seus corações, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Não vivam dessa forma, mas vós tem que viver como aprendesse de Jesus. Quanto ao trato passado, vocês se despojem do velho homem, que se corrompe com o pecado e pelo engano, mas que vocês se revistam do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, o apóstolo Paulo dizia, deixai a mentira, falai a verdade cada um para o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos o que é bom, para que tenham que repartir com aquele que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhum tipo de palavra suja, mas somente a palavra que for boa para a edificação. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E ele complementa toda amargura, ira e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda sorte de males seja tirado dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo escreveu isso à igreja de Éfeso. Ou seja, ele contrastou a vida antiga dos gentios com a vida nova dada por Cristo. O que Paulo dizia agora era para que a igreja se vivesse unida no Espírito e tivesse assim fosse um corpo saudável, uma igreja saudável. Paulo escreveu à igreja de Colossos praticamente as mesmas palavras. Olha o que ele escreveu. Meus irmãos, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, diz ele, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos para essa vida, e vocês agora têm uma vida escondida com Cristo em Deus. Mortificai, pois, os vossos membros, não pratiquem a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, nas quais também em outro tempo vocês praticavam, vivíeis nessas coisas. Mas agora despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras sujas da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois vocês já se despiram do velho homem com seus feitos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Compare o que Paulo escreveu aos Efésios com o que Paulo escreveu à igreja de Colossos, aos Colossenses. Há alguma semelhança nisso? Resposta: Paulo aconselhou que os cristãos vivessem uma nova natureza transformada. A semelhança do conselho de Paulo aos Efésios é a mesma de Paulo aos Colossenses. Vocês devem viver pelo Espírito Santo, deixando os velhos hábitos de pecado e vivendo como os irmãos, entre os irmãos, como uma vida consagrada em união, sem mentiras e perdoando-vos uns aos outros. Assim, a unidade da igreja será mantida. É uma proposta grandiosa, o que Paulo solicitou, desafiou os crentes de Éfeso e também nos desafia nesse tempo. Ele mostra um modelo de cristão transformado por Deus, com uma natureza que rejeita o pecado, porque o pecado é como um redemoinho, é uma espiral que só leva para baixo. Só Deus consegue elevar o ser humano, a sua natureza caída, para uma natureza de filho de Deus. Deus nos abençoe, possamos ter entendido que precisamos do Espírito Santo para vencermos todas essas dominações que querem assim tomar conta do nosso ser. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje.
porque o Senhor pode nos transformar, nos transformou, e o Senhor deseja que vivamos uma vida santificada pelo Espírito Santo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Feliz domingo, feliz Dia dos Pais, que o Senhor abençoe a cada pai nesse dia. Que Deus abençoe a todos. Amém.